Olá, hoje a gente vai falar sobre método de ponto fixo. Bom, qual é a ideia do método de ponto fixo? Ele também é um método de encontrar raízes de funções. Só que a diferença é, em vez de a gente trabalhar com a equação assim, fazer um método iterativo para encontrar, a gente vai transformar ele num problema do tipo φ de r igual a r. Como? Bom, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar essa função. F de x igual a 12 menos 5x ao quadrado. Tá? E eu quero descobrir uma função que consiga ter como raiz um ponto fixo, ou seja, tem várias maneiras diferentes de fazer essa função. E essa escolha dessa função, a função de iteração que a gente chama, é o que vai determinar se a solução é possível ou não. E é por isso também que são métodos de ponto fixo. Tem várias funções de iteração possíveis. Mas a ideia básica é, você começa com a equação 0 igual a 12 menos 5x ao quadrado. E de alguma forma você quer deixar isolado e escrever dessa maneira daqui. O truque é você conseguir isolar o x de um lado só da equação. Tem uma maneira boa e tem uma maneira ruim, depois eu vou explicar por que ela é boa e por que ela é ruim lá embaixo no teorema. Se eu fizer isso simplesmente, x ao quadrado igual a 12, depois eu fizer x ao quadrado igual a 12 sobre 5, e aí direto, x é igual a mais ou menos raiz de 12 sobre 5, bom, tem um problema. Isso aqui não é uma função exatamente, é uma constante. Problema número 1. E então isso daqui não ia dar muito certo para a gente, de qualquer maneira. Tá? Como uma função. Especialmente porque para isso aqui ser uma função, eu teria que conhecer já o valor de raiz de 12 sobre 5, mas é isso exatamente o que a gente quer descobrir. Então isso aqui não funciona bem como uma função interpoladora. Mas o que funciona legal é o seguinte. Faço o mesmo truque. Passo x ao quadrado para k igual a 12. Mas o que eu vou fazer agora é o seguinte. Mantenho o x sozinho aqui e faço isso ser igual a 12 sobre 5x. De repente, eu tenho aqui uma função. Uma φ de x. E essa função eu consigo usar para trabalhar. E essa função daí também só depende de operações básicas, de divisão, produto, não preciso da radiciação. Bom, vamos passar para o teorema, então, que vai garantir para a gente quando que essa função vai dar uma maneira para a gente encontrar. E explicar a ideia do método. Então, a gente tem o seguinte teorema aqui. Você já é uma raiz de f de x e φ é uma função, que ela é uma função de iteração, tal que o r, que é a raiz da f, agora é um ponto fixo da φ. Então, se essas condições daqui, essas duas forem satisfeitas, a gente vai conseguir encontrar a raiz usando o método. Quais são as condições? Primeiro, a função e a derivada dela, a função de iteração e a derivada dela, tem que ser funções contínuas dentro de um intervalo que contém a raiz. Ou seja, você vai usar um método de isolar raízes para descobrir onde que a raiz está. E aí você vai ter que encontrar também um intervalo, além da condição de ter que trocar o sinal da f ali para a raiz estar ali dentro, ele também vai ter que ter a condição adicional da função interpoladora e da derivada dela serem contínuas dentro desse intervalo. Outra coisa, e essa condição aqui é crucial, tanto que um dos exercícios da lista é justamente explorar o que acontece quando essa condição não se satisfaz. A derivada dessa função de iteração tem que ser controlada dentro do intervalo. Ou seja, a derivada tem que ser sempre menor ou igual do que uma constante, que é menor do que 1, dentro desse intervalo daí. Se isso aí for satisfeito, então a gente consegue obter a raiz simplesmente pegando um valor qualquer lá dentro do intervalo e aplicando sucessivas vezes a função. Tipo, a primeira iteração é x0. Tá? x0 do i. A minha segunda iteração vai ser o φ do x0. A minha segunda iteração vai ser o φ do x1. Essa aqui é a função, essa aqui é o programa mais, é o método mais fácil de você implementar ele no algoritmo. Você só manda ele fazer um while enquanto o troço está rodando. Seria só a igual a f de a
enquanto o f do A for maior do que alguma coisa, que é um erro aceitável. Então, isso aqui para implementar é uma beleza. É uma das estruturas mais simples que existem. Bom, vamos ver como é que isso aqui funciona na prática. A demonstração dele eu não vou fazer, porque eu acho que a demonstração dele é um tema bom para um seminário. Se alguém quiser pegar, se algum grupo tiver interesse. A demonstração desse resultado e também mais algumas outras coisinhas, assim, se for um grupo grande. Então eu vou deixar ele reservado assim. Se ninguém fizer, depois eu volto e faço um vídeo extra sobre a demonstração desse resultado, se nenhum grupo tiver interessado. Mas eu acho que é um tema que é bastante bacana fazer, porque ele é um que tem bastante, que tem nos livros, ele é conhecido. E é um certo trabalhinho para pensar. Bom, deixa eu fazer aqui um exemplo com vocês agora para tentar entender melhor como é que funciona o método ponto fixo. Eu vou usar o GeoGebra para isso, para explicar graficamente o que está acontecendo no método também. Vou começar com a seguinte função aqui que eu quero fazer a interpolação. A função x² menos x menos 1. Eu vou pegar como minha função de iteração, a minha função do ponto fixo, essa função daqui. Como é que eu chego nela? Simples. Pego x² menos x menos 1 igual a 0. Passo o menos 1 e menos x para o outro lado. Divido tudo por x. Pronto, cheguei numa função que vai ter a raiz da f como sendo seu ponto fixo. Legal, mas aí tem a segunda questão, que é a questão da condição sobre o módulo da derivada. Eu quero que o módulo da derivada, que vai ser menos 1 sobre x², eu quero que esse módulo dessa derivada seja menor do que 1 dentro do intervalo que eu escolher. Felizmente, não é muito difícil. Por quê? Porque o módulo da derivada é menor do que 1 se e somente se o módulo de x² é maior do que 1. Ou seja, se x é maior do que 1, é menor do que menos 1. Vamos então, eu fiz a conta aqui já, pegar como nosso intervalo, esse intervalo daqui, que eu sei que contém uma raiz, de 1,5, onde a função vale menos 0,25, até 2, onde a função vale 1. Na verdade, eu podia ir um pouquinho além, eu podia pegar 1,2, eu podia pegar 1,1, eu peguei 1,5 porque, bom, é o número mais bonitinho de fazer a conta. Mas dentro desse intervalo a função troca de sinal. E se a função troca de sinal dentro desse intervalo, significa que a função, na verdade, tem uma raiz ali. Se ela tem uma raiz, é um ponto fixo. E olhando ali a condição da derivada, eu sei também que essa função de iteração, em tese, vai dar certo. Então agora nosso problema é descobrir como fazer essa conta e ver que vai funcionar. Então vamos passar para o GeoGebra e aproveito e faço uma explicaçãozinha de como é que o método funciona. Ok, vamos voltar então agora com uma função. A apresentação gráfica dessa função aqui é uma parábola e eu estou vendo aqui, o intervalo que eu vou escolher é esse intervalo de 1,5 até 2. A função interpoladora aqui de verde seria essa. Tá. E para ajudar a gente a visualizar, o que é o ponto fixo dessa função? Bom, o ponto fixo dessa função é justamente o ponto de encontro quando o y é igual a x. Ou seja, é o ponto de encontro da reta com o gráfico da função de iteração. Eu vivo falando de interpoladora, mas interpoladora é outra coisa. Vamos ver uma coisa engraçada aqui. Cliquei aqui nesse ponto. Esse é o ponto de interseção das duas. Note que, olha só, é o mesmo ponto. O ponto fixo, que é o ponto onde a função tem o mesmo valor, o x e o y, é também a raiz da função de iteração. É assim que eu sei que a minha ideia deu certo. Bom, agora vamos explicar graficamente como é que funciona o método do ponto fixo. Então, deixa eu tirar daqui. É isso. Vou manter só a função de iteração. Eu queria fazer isso. Vou manter só a função de iteração e o reta x e y. Bom, eu limpei aqui um pouquinho a tela para a gente fazer uma versão gráfica do método do ponto fixo. Como vai ser uma versão gráfica, professor? Ah, simples. Peguei meu primeiro valor aqui, tranquilo? Então eu vi que entre 1,5 e 2 ele encontrou o gráfico aqui. Beleza. Onde que eu sei agora que vai ser o nosso novo ponto?
O novo ponto de encontro, para mim poder traçar, ele vai ser o seguinte. Aqui é a reta x igual a y. Então, o que eu posso tentar fazer aqui é o seguinte. Mantenho, tracei uma nova reta, beleza? E aí eu vejo o seguinte. Minha nova aproximação é aqui, nesse ponto x. Opa, marquei errado. Porque olha só, o ponto de encontro de x igual a y com essa reta que eu acabei de traçar, ela não é nada mais, nada menos do que quando o valor de x é o valor da nossa próxima aproximação. Então, eu comecei aqui, x0. Beleza, φ de x0 deu isso. Ligando essa reta daqui com a reta x igual a y, eu cheguei no meu valor ali, que é o x1. Agora, como é que eu faço para encontrar o novo valor, o próximo valor? Eu vou simplesmente pegar essa reta aqui, coloquei lá no ponto de interseção. Esse é o meu valor B. Eu posso ir repetindo essa estratégia o quanto eu desejar. Eu acho lá o ponto de interseção, desço, marco. Acho o ponto de interseção, dou um pouquinho mais de zoom, vou lá e marcou o ponto de interseção, marcou. Então, olha só, essa seria a versão gráfica de aplicar sucessivas vezes o método. E aqui. Então, olha só que legal. Primeira aproximação, segunda aproximação, valor dela. Terceira aproximação, quarta aproximação, quinta aproximação. Estão vendo que ele está convergindo rapidamente para o ponto de encontro da minha reta original. Deixa eu só mudar destacar ela aqui para a gente. Deixa eu mudar a cor para vermelha, para ficar bem evidente. Então, as retas pretas ali são retas de auxílio, que eu fiz só para poder calcular exatamente onde está a posição e o valor da função. Mas, se vocês olharem, o que aconteceu? Primeira aproximação, teve esse valor daqui. Isso me deu o valor da segunda aproximação. Mas a segunda aproximação, aplicando de novo a função, vai para cá. Aplicando de novo, para cá. Aplicando de novo, para cá. Aplicando de novo, para cá. E a cada iteração, ele está chegando cada vez mais perto desse ponto de encontro aqui, que eu quero descobrir. Então, o método de ponto fixo seria isso. Nada mais, nada menos do que você ir aplicando a função. Só que você tem que tomar sempre cuidado com aquela escolha. A escolha da derivada é muito importante. Vocês depois façam um exercício lá que eu mandei para vocês, justamente para verem quando que está errado. E isso vai servir como uma pista. Ali. Então, a boa escolha para uma função de iteração é essencial para o método dar certo. Lá no exercício vocês vão ver o que acontece quando você escolhe errado. Bom, vamos partir para o próximo método, que é o método de Newton, que é um método do ponto fixo.